and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu vou compartilhar com vocês 13 ferramentas gratuitas que eu acho que todo estudante de inglês deveria conhecer. Bom, todo mundo sabe que hoje em dia a gente tem uma infinidade de materiais para estudar inglês online, muitos gratuitos, né? Mas o problema é justamente escolher dentre tantos materiais o que a gente usa de verdade, né? Então hoje eu fiz aqui o trabalho de garimpar aqueles que eu acho que realmente valem a pena você conhecer, pelo menos. Isso não significa que você tenha que usar todos, mas pelo menos você pode escolher aqueles que mais te interessarem aqui nesse vídeo. E eu também preciso dizer que este não é um vídeo patrocinado, então eu não tô ganhando nenhum dinheiro de nenhum desses aplicativos e de nenhum desses sites. Eu inclusive contei com a ajuda de vocês para montar essa lista, porque eu pedi lá no meu Instagram sugestões de ferramentas que vocês usam, então aqui tem muitas sugestões de vocês também. Bom, acho que em primeiro lugar, todo estudante de inglês precisa ter um bom dicionário instalado no celular ou então salvo ali nos favoritos do computador. Eu indicaria os que eu uso no meu dia a dia. Eu uso muito o Dictionary.com, é um dicionário legal, o Cambridge Dictionary, o Oxford Dictionary, enfim, tem vários dicionários que você pode usar no computador ou no celular. Hoje no meu celular eu tenho o The Free Dictionary, esse foi o que eu escolhi para deixar no meu celular. Por quê? Porque todo dia ele me manda uma notificação da palavra do dia. Então ele tem ali o significado, acho legal também, como um lembrete de a gente aprender novo vocabulário. Então, em primeiro lugar, um bom dicionário no seu celular. Ainda falando de dicionário, tem um dicionário que é bem específico, mas que eu uso muito, que se chama OSDIC, tá? Ele é um dicionário diferente, não é um dicionário para você procurar os significados das palavras. Ele é um dicionário de collocations, ou seja, quais palavras se combinam e quais não se combinam. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Vamos supor que eu queira falar fazer um bolo em inglês e eu não sei se eu falo do a cake ou make a cake. Eu vou lá no OSDIC e eu digito a palavra cake, tá? Porque é aquilo que eu quero saber, bolo. E aí ali eu procuro a combinação de verb plus cake, porque eu quero saber que verbo que vai com cake. Então ele mostra que você pode eat a cake, comer um bolo, have a cake, comer um bolo também, bake a cake, que é assar um bolo, make a cake, decorate, I spread with something, mas não tem do ali. Então a dica que o dicionário está me dando, ele está me respondendo que eu tenho que usar make a cake e não do a cake. E isso você pode usar com qualquer palavra, é só saber fazer ali a busca correta para saber também preposição. Será que é fall in love with ou fall in love to, sei lá, ele vai te dar as respostas, então é um dicionário muito, muito útil. Ainda falando de dicionário, mas agora falando de dicionário de pronúncia, tem o Forvo, né? O Forvo, ele é um dicionário para você realmente checar a pronúncia das palavras. Então, o mais legal no Forvo é que as gravações são de pessoas comuns. Eu não sei, eu acho que eu mesma, se eu quiser contribuir com o português brasileiro, eu posso mandar uma gravação para eles. Eu não sei como é que funciona direito, tá? Mas assim, você tem várias pronúncias diferentes da mesma palavra. Então, é separado por accent também, por sotaque. Então, eu acho muito legal, muito útil para você verificar a diferença de pronúncia entre sotaques. É muito, muito legal. Um outro dicionário que foi sugestão de vocês, de uma professora de inglês no meu Instagram, é o Youglish.com. Gente, esse site é mágico, eu achei o máximo. Ele também é meio que um formato de dicionário e ele funciona assim, ele é parecido com o Forvo, só que eu achei ele ainda mais legal porque ele busca vídeos com aquela palavra que você está buscando. Então vamos supor que eu procure uma palavra entrepreneur, né, empreendedor. Eu quero ver como que se pronuncia essa palavra. Aí você vai lá, clica e ele te dá vídeos com pessoas falando essa palavra em um contexto, sabe? Ele pode pegar, por exemplo, um trecho de um TED Talks, que a gente vai falar em seguida, ou ele pode pegar o trecho de um filme, de uma palestra. Gente, eu achei simplesmente mágico. Eu achei super legal e também dá para escolher por sotaque diferente, né? Então, australiano, britânico. Eu achei esse site assim, ó,
Vale vocês darem uma brincada lá, porque já salvei aqui na minha aba de favoritos do computador, porque eu acho que é muito útil pra gente verificar a pronúncia, diferentes pronúncias da mesma palavra. Achei o máximo. E a última dica aqui relacionada a dicionário, a buscar significados ou pronúncia de palavras, é o próprio aplicativo do Google Tradutor, o Google Translate. Aí você pode pensar, ai Karina, todo mundo sabe do Google Translate, mas ele já tá instalado no teu celular? No meu tá. Porque eu acho muito útil quando eu quero pegar uma tradução rápida, alguma coisa bem rapidinho, assim, ai, tô lendo um texto, ou tô vendo um filme, ai, o que é isso aqui mesmo? Joga ali, pá, já tenho a resposta. Eu acho muito útil ter isso instalado aqui, e principalmente pela pronúncia também, porque dá pra confiar na pronúncia do Google Tradutor para palavras individuais, funciona super bem. Então você pode apertar ali para escutar a pronúncia e daí já repete em voz alta, já tenta internalizar aquela pronúncia da palavra nova que você procurou. Eu acho bem útil. E o Google Tradutor, talvez vocês não saibam que ele tem uma ferramenta, já faz tempo que tem, mas é incrível para quem tá viajando, gente. Quando você clica na câmerazinha do Google Tradutor, ele traduz automaticamente qualquer texto que você estiver ali apontando. Parece feitiçaria, mas é tecnologia. Eu acho muito legal, por exemplo, você tá num cardápio viajando, por exemplo, para os Estados Unidos, e aí tem um monte de palavra lá diferente no cardápio que você não conhece, puxa o aplicativo do Google Tradutor e coloca ali, eu quero traduzir do inglês para o português, e só vai passando assim a câmera. Eu acho isso sensacional. Então, se você ainda não conhecia isso, aproveita, porque eu também acho o máximo. Agora, falando de sites e aplicativos para praticar o listening, para praticar o seu ouvido, né? O primeiro, quando eu descobri, eu também achei, meu Deus, isso é sensacional, é muito legal e é gratuito também. Ele se chama Radio Garden, tá? E ele é um site, procura aí no celular, que eu acho que tem aplicativo também, mas eu acabei acessando pelo site. E ele permite que você escute rádios, através da internet, claro, de qualquer parte do mundo. E isso eu pensei, gente, que sonho isso para aprender idiomas, porque é simplesmente sensacional. Então, quando você entra no site, aparece ali o globo, aí você pode escolher, eu quero ir para Austrália. Aí você clica lá na Austrália e aí você vai mudando de rádio, cada pontinho é uma rádio, e aí você vai lá clicando, eu quero ouvir essa rádio. Não gostei dessa, vou clicar na outra. Então, esses dias eu passei horas brincando nesse negócio, aí eu fui pra Índia, eu queria saber o que tava bombando de música na Índia. Aí depois eu fui pra, sei lá, pra Argentina. Então, é uma ferramenta sensacional para quem tem interesse em culturas, em música, em idiomas, né? Eu tenho certeza que você vai ficar aí uns bons minutos da sua vida preso a esse site, porque ele é viciante. Então, com relação ao inglês, você pode, claro, escutar músicas, ou então procura uma rádio, sei lá, na Inglaterra, que esteja alguma discussão, algum debate. Aí depois você muda de país, vai para os Estados Unidos, escuta uma notícia, escuta as propagandas. Eu adoro escutar os comerciais para ver o que eles estão vendendo lá e como que é feita a publicidade nesses países. Então, assim, tem muitas coisas que você pode observar através das rádios. E então depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Para aprender inglês com música, há alguns anos eu já tenho instalado no meu celular também um aplicativo que se chama Music X Match. Ele é gratuito também. E como é que ele funciona? Você tá escutando, por exemplo, uma música no Spotify. E aí, quando você abre o Music X Match, ele automaticamente identifica a música que você tá ouvindo no Spotify e ele começa a passar a letra, assim, em formato de karaokê para você ir cantando ou lendo só na tela do seu celular. Algumas músicas têm, inclusive, a tradução, então é legal que você pode já ir comparando a letra com a tradução de uma forma bem bacana e cantando, assim, em voz alta para soltar mesmo a voz e destravar a fala de alguma forma. É um aplicativo que eu uso bastante, há bastante tempo. Eu adoro escutar música acompanhando a letra, pra mim é um hobby. E ele é gratuito, muito legal também. Ainda falando de música, a gente tem o Lyrics Training, que ele é um queridinho dos estudantes de inglês, dos professores de inglês também. Já existe há muito tempo. Eu conheci o Lyrics Training pelo site, né? Eu usava o site e hoje em dia também tem aplicativo do celular. Eu baixei para testar aqui para vocês, ele funciona super legal. Então, o que é o Lyrics Training? É um aplicativo para você treinar as letras das suas músicas favoritas. Então, quando você entra no site, no aplicativo, você pode escolher uma música, ele vai abrir um vídeo do YouTube e aí ali vai ter uma atividade para você ir completando as letras. Então, enfim, basicamente você vai escutar a música, vai ter partes da letra ali na tela e você vai ter que completar. Então, eu acho que também você tem sérias chances de acabar se viciando no Lyrics Training, porque é muito legal. E ainda para praticar o listening, eu recomendo fortemente que você conheça as palestras
palestras e os vídeos do TED Talks, né? Então são palestras geralmente de 15 minutos, de 10 a 15 minutos, sobre assuntos variados. Você pode escolher os assuntos que mais te interessam. Então o mais legal é que você vai aprender sobre um assunto, você sai mais culto depois de assistir a um vídeo deles, e também tá praticando o seu listening, tá praticando o seu inglês, com inglês que não vai ser tão complicado. Por quê? Porque é uma situação de palestra, então é um inglês mais articulado, um inglês falado mais pausadamente, mais claramente, então não é tão difícil de entender. Então eu recomendo o canal deles no YouTube, que obviamente é gratuito, então você pode se atualizar aí sobre o que está acontecendo no mundo, pesquisas e ainda praticar o seu inglês. E eu nem ia mencionar isso, mas é claro que eu recomendo o YouTube em geral como uma ferramenta gratuita para você aprender inglês, né? Então aqui eu tô mencionando o canal do TED, mas enfim, tem muitos canais de ensino de inglês, então canais como o meu, como English in Brazil, como de tantos outros professores brasileiros e estrangeiros para você estudar, além de simplesmente canais sobre qualquer conteúdo em inglês, então canais de receita, canais de vlog, enfim, tudo isso entra aqui num pacote de YouTube, né, como uma ferramenta para você praticar o seu inglês. Para praticar o reading e o listening, ou seja, a leitura e a escuta ao mesmo tempo, eu recomendo mais uma vez um site chamado News in Levels, ou seja, são notícias divididas por níveis de inglês. Então lá você encontra notícias atuais, né, com texto e áudio, então você não só lê, mas você também escuta, o que eu acho fundamental, porque então você vai internalizando a pronúncia das palavras também, isso é muito importante. E aí cada notícia está dividida em 3 níveis. Você tem o nível 1, que daí é aquela leitura com uma escrita super simplificada e a leitura bem pausada. Nível 2, que daí é um pouquinho mais complexa e a leitura um pouquinho mais rápida. E nível 3, que aí é a notícia original e lida numa velocidade normal, né? Para você escutar e tentar acompanhar. Então eu acho esse site maravilhoso. Meu marido é viciado nesse site, ele estuda inglês usando muito News in Levels, então dá uma olhada porque vale a pena. E por fim, agora aplicativos para você praticar o seu inglês. O primeiro eu acho que você já deve conhecer, mas não custa falar aqui, que é o Duolingo. O Duolingo, ele é um aplicativo gratuito, ele vai do básico até o avançado. Até o avançado? Não sei. Ele não vai até muito avançado, tá? Eu recomendo mais para quem tá começando. Mas como é que ele funciona? Ele não é um aplicativo assim de aulas ou de instruções, ele é mais de exercícios mesmo. Então se você tá no nível básico, por exemplo, ele vai pegar e vai começar a te ensinar as cores, os animais, aí vai avançando. Então, como faço para pedir um café. Então acho que ele pode ser um bom começo, né? Os exercícios com o tempo eles tendem a ficar meio cansativos, meio mecânicos, porque as respostas têm que ser muito fechadinhas. Então se você não responde exatamente como o aplicativo tá te pedindo, ele vai considerar errado, aí você começa a ficar bravo, mas eu tô certa. Mas enfim, eu acho que como um aplicativo para te guiar aí nesse começo, eu acho que ele cumpre seu papel, ainda mais sendo gratuito. Um aplicativo que eu não conhecia e que foi sugestão de vocês lá no meu Instagram também, ele se chama Quiz Your English. É um aplicativo, acho que ele é feito em parceria com a Universidade de Cambridge, porque pelo menos tem o logo de Cambridge lá. E ele é um aplicativo de perguntas e respostas, né? Tipo um quiz mesmo, um show do milhão, sei lá, só que de inglês. Então você tem perguntas de gramática, de uso da língua inglesa, enfim. E como que ele funciona? Quando você faz o login, você pode escolher desafiar um amigo, ou seja, alguém que você já conhece, né? Ou então ele te coloca para competir, com alguma pessoa aleatória aí, mas é uma pessoa de verdade, sabe? Isso que eu achei legal. E aí ele vai te apresentar uma pergunta, vai dar as alternativas e quem responder primeiro e corretamente ganha os pontos. Então, eu achei também sensacional. Eu acho que você tem que baixar esse aplicativo porque é um jeito muito legal de praticar o inglês de forma divertida, né? E o último dessa lista é um queridinho de professores de inglês também, que se chama BBC Learning English. Então você tem tanto o site, né, da BBC, quanto o aplicativo BBC Learning English. Eu me achei melhor no aplicativo. Eu acho o site um pouco confuso porque tem muita coisa acontecendo ali no site. No aplicativo você consegue, por exemplo, procurar aulas
completas sobre assuntos variados, assim. Então, por exemplo, eu quero uma aula sobre entrevista de emprego em inglês. Aí, provavelmente vai ter alguma lição ali de job interview. As aulas são bem curtinhas, de 6 minutos, são videozinhos curtos, assim. E aí, depois você tem exercícios ainda para praticar. Tem podcast. Tem um monte de coisa. Esse eu recomendo que você baixe o aplicativo e realmente explore tudo que ele possa oferecer. Nem sei se eu já explorei tudo que ele tem, mas eu acho um aplicativo muito, muito útil, que eu tenho certeza que pode te ajudar de alguma forma aí na sua jornada de aprendizado. Então, espero muito que tenham gostado dessa listinha. Olha, esse vídeo foi útil pra caramba. Eu acho que ele merece o seu like e a sua inscrição aqui no English in Brazil, porque toda semana eu posto uma dica ou uma aula nova de inglês. So stay tuned, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Thanks for watching. See you next video.